Perfeito. Nós vamos falar agora, gente, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal feita ontem, quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes incluiu o Partido da Causa Operária, mais conhecido como o PCO, no inquérito das fake news e estipulou um prazo de 5 dias para que o presidente da sigla, Rui Costa Pimenta, preste depoimento à Polícia Federal sobre os ataques realizados pelo partido à corte. Em postagens nas redes sociais, o PCO chamou Moraes de skinhead de toga, acusou o tribunal de fraudar as eleições e defendeu a dissolução da corte, que alegou estar comandando uma ditadura e atacando a liberdade de expressão no Brasil. O ministro ainda determinou que as redes sociais do partido sejam suspensas porque estariam sendo utilizadas para atacar o Estado Democrático de Direito. Certo, Zoe Martínez? Então o PCO está no rolê agora. Várias pessoas me marcaram ontem no Twitter, dando razão, falando, a Zoe sempre fala isso no programa, aqui no Morning Show, que a perseguição sempre começa de um lado, mas não demora muito para chegar no outro lado, que aplaudiu. Tiveram muitas dessas pessoas que aplaudiram quando a Bárbara do Teatro Alicei teve o YouTube dela desmonetizado, quando o Alexandre de Moraes mandou prender o deputado Daniel Silveira, a perseguição, o pedido de extradição ao jornalista Alan dos Santos. Tem muita gente que comemorou. E agora você vê nessa situação de perseguição também. O Alexandre de Moraes está passando de todos os limites e com o consentimento dos colegas dele do STF. Vai chegar um momento, e já está chegando, que eles vão ter que fazer alguma coisa. Não vão poder mais passar a mão na cabeça do Alexandre de Moraes. As inconstitucionalidades que ele está cometendo já está demais. Ele não segue mais as leis, não segue mais a Constituição. Eu queria que ele me mostrasse onde no Código Penal prevê crime de fake news. Não tem legislação, não tem nada, não tem crime, não tem lei que penalize a fake news. É uma coisa muito ampla. Criticar o ministro do STF é fake news? Você não pode criticar um funcionário público, porque somos nós, pagadores de impostos, que pagamos o ministro Alexandre de Moraes, que pagamos a Carmen Lúcia, que pagamos todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE. Então, os que pagam o salário deles não podem fazer críticas, não podem fazer questionamentos. Já está passando de todos os limites. A gente está vivendo uma ditadura da toga, sim. Vocês podem falar que não, mas sim. E a própria esquerda, uma parte da esquerda já está percebendo isso, a parte da esquerda mais moderada, mais sensata, que não apoia isso. Porque uma hora chega em você. O teu coleguinha da direita está sofrendo persecução, aí você bate palma. Mas quando o teu coleguinha da esquerda começa também a sofrer esse tipo de persecução, aí você coloca a mão na tua cabecinha, na tua consciência, e começa a repensar as coisas. É isso que está acontecendo. Muito bem. Adriles Jorge, o Alexandre de Moraes fez essa inserção do PCO. Sim. E aí a gente vê uma coisa curiosa na política brasileira, né? Que é bolsonarista concordando com comunista. Eu acho isso maravilhoso. Por que eu que acho você acha isso maravilhoso, que expõe uma coisa que o Guga vai estiar aqui, que é que a direita brasileira é muito mais democrática. Porque quando é oportuno para a esquerda demonizar o Bolsonaro, eles não estão nem aí para a democracia. Por quê? Porque a história da esquerda mundial nunca esteve nem aí para a democracia, que considera como democracia um instrumento burguês capitalista. E os bolsonaristas, que são julgados ferozes, autoritários, exatamente alimentam a democracia defendendo o seu lado contrário. O PCO apoia ostensivamente Lula e detesta Bolsonaro, para que todo mundo não veja nenhum tipo de desrazão nesse seguinte. Agora, o seguinte negócio. Você se colocar contra um ministro é democrático. Você pedir a deposição de um presidente é democrático. Você querer diminuir os poderes do STF, que julga crimes, coisas que não existem em nenhum lugar civilizado democrático do mundo, é democrático. O que não é democrático é um ministro se utilizar de um inquérito do fim do mundo, que cabe tudo e qualquer coisa. Fake news não é crime no Brasil. O direito à mentira e ao auto-engano são direitos sacrossantos da democracia. Você tem o direito de se equivocar e até mentir. Se você difamar, injuriar alguém, há as medidas dentro do Código Penal necessárias para coibir os seus abusos. Agora, abuso é um inquérito ilegal e imoral que tem censurado e prendido pessoas. E agora o Alexandre ultrapassou todos os limites. Ele está censurando a base democrática do país, a base pilar, que é um partido que reúne pessoas que pensam mais ou menos sistematicamente parecidas, de maneira ideológica, de maneira social. E esse partido diz que Alexandre de Moraes está ultrapassando as prerrogativas como ministro. E você dizer que um ministro está ultrapassando as suas prerrogativas não é antidemocrático,
Antidemocrático é o ministro cercear você pelo seu exagero retórico. Você percebe a esquizofrenia? É o ministro que bate o peito e diz: a democracia sou eu. Você atacar a minha figura, você criticar a minha figura, é um ato antidemocrático. É ele que está sendo antidemocrático. Eu volto a dizer, eu vejo pedirem a deposição de presidentes da República desde que eu nasci. E eu já tenho mais de 40 anos de idade. A primeira vez que alguém pede de destituir um ministro, ou pedir o impeachment de um ministro, ou pedir a limitação de poderes de um ministro, isso é antidemocrático? E aí o ministro prende as pessoas por essa falsa antidemocracia? A gente está num período esquizofrênico em que a nossa cara ministra Carmen Lúcia já disse uma vez: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Não é só o ministro que tem atropelado seus poderes. Todos os outros ministros estão se calando diante das arbitrariedades de um ministro Alexandre de Moraes, que tem calado sistematicamente vozes pela prisão e por processos arbitrários de crimes que não existem no Brasil. O que acontece é muito grave no país. Deixa eu fazer uma pergunta, tirar uma dúvida com você, meu querido Guga Noblar. É o seguinte, essa questão envolvendo o PSOL e o Alexandre de Moraes girou bastante em torno de um xingamento, de uma adjetivação que o PSOL utilizou, chamando o ministro de skinhead de toga. Aí o Alexandre de Moraes pega justamente essa ofensa e enquadra num inquérito de fake news. Mas isso não seria difamação? Meu ponto é esse. O que tem a ver as fake news? Quando eu xingo uma pessoa, por exemplo, se eu chegar para você e falar, Guga, você é um genocida, é um skinhead de toga, eu vou para o inquérito das fake news? Esse é o meu ponto. Eu não mereço ser processado por você por difamação? Não tem algum erro processual aí nessa história? Não. De fato, se fosse pelo skinhead de toga, estaria completamente errado, seria um abuso de autoridade. O skinhead de toga foi a reação do PCO. O PCO, depois que viu que ia ter as contas suspensas e que teria que se explicar perante a justiça, eles ainda fizeram um post um pouco antes de tirarem do ar as contas deles, dizendo que ele era um skinhead de toga. Ainda fez mais uma provocação final. Mas o que está levando ao processo é o fato do PCO receber dinheiro público e estar usando as suas redes, provavelmente bancada com esse dinheiro público do fundo eleitoral, para fazer uma campanha contra o STF, atacando, falando em destituir os ministros e em fechar o STF. Ele está, portanto, segundo a Constituição do Brasil, incorrendo em crime, cometendo um crime. Isso é crime. É criminoso no Brasil você fazer um ataque contra o STF como instituição do Estado de Direito. Se você quiser atacar, fazer uma crítica aos ministros, como a gente faz, como jornalistas fazem o tempo inteiro, não vai acontecer nada. Agora, se você é um presidente da República ou um partido que recebe dinheiro público e que está usando esse dinheiro para fomentar um discurso antidemocrático, isso é inconstitucional. Ninguém pode cometer crime, ninguém está acima da lei. Nem o Daniel Silveira, nem o PCO. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O PCO agora vai ter que arcar também com o que tem dito. Muito do que o PCO falou, inclusive, foi em defesa do Daniel Silveira. Muito desses ataques que o PCO fez pedindo para fechar o STF foi depois do STF condenar o Daniel, foi em defesa do Daniel. E agora eles estão também fazendo parte desse inquérito, serão investigados. O inquérito foi aberto pelo Dias Toffoli. O jeito que é falado aqui parece que é uma coisa do Alexandre de Moraes. Foi aberto pelo Dias Toffoli, tem o aval da Procuradoria-Geral, tem investigações da Polícia Federal, e é a Polícia Federal que faz as diligências e que pede, às vezes, para colocar tornozeleira, que pede para ficar em cima de um ou de outro. Isso tudo parte da PF, não é do Alexandre de Moraes, ele só atende o que a PF pede. Então, é a justiça que está atuando e que está vendo que quantas pessoas tem no PCO, hein, meu? 3, tem 4? Meia dúzia. Sei lá. Gustavo, só te fazer uma pergunta retórica super simples, que eu respondo se você quiser responder depois. Você pedir fora Lula, fora Bolsonaro, fora FHC, fora Collor, todos os presidentes nos últimos 40 anos da redemocratização do Brasil, sempre houve uma campanha orquestrada por políticos, por entidades, por movimentos civis, por pessoas isoladas, por grupos pedindo a destituição clara de presidentes. Isso é antidemocrático?
Isso já foi preso alguém? Já foi desmonetizado alguém? Já foi perseguido? Já foi processado? Gente, a democracia, ela convive com o seu contrário. Se você ataca um ministro, um deputado, um senador, um presidente, pede a sua destituição baseado naquilo que você acha que ele cometeu de crimes e ilegalidades ou abusos autoritários, isso é da ordem democrática. O que está acontecendo no país é absolutamente esquizofrênico. É um inquérito de fake news, que você não sabe o que é verdade ou mentira. Se você disser que o ministro é um skinhead de toga, você pode ser cassado, você pode ter seu direito monetário, seu partido absolutamente cassado. Se você diz que o ministro está extrapolando os seus direitos, que o STF envergonha o país, que os ministros envergonham a instituição, você pode ser cassado, você pode ser preso, você só pode ser processado. Nunca houve na história do país recente, redemocratizado, um abuso tão claro, tão específico, em que todos os políticos sempre foram demonizados, criticados e atacados. Perfeito. Agora, do STF não pode. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Guga responde em seguida a Zoe para fechar. Vamos lá. Primeiro de tudo, Adriles, um político ele deve ficar sob o escrutínio do público, porque ele recebe a votação do público, ele é alguém que tem que ser cobrado e fiscalizado também pelos eleitores e até por quem não votou nele. Isso é uma coisa. Você fazer pressão popular em cima de juiz, nenhum país aceita isso. É até errado você ter uma televisão exibindo os julgamentos, nenhum país de democracia mais avançada, fora os Estados Unidos, faz isso, porque isso acaba fazendo com que os juízes ganhem uma projeção que depois vai virar isso, vai virar esse tipo de pressão e eles não devem estar sujeitos à pressão popular. Por isso é que fazem o que fazem. Agora, licença. Agora, se você quiser criticar como um cidadão, Guga, você tem todo o direito de criticar. O Adriles tem todo o direito de criticar. Agora, se você está fazendo o que o Daniel fez, que é uma ameaça, falando por onde eles andam, fazendo uma ameaça velada, o Alan dos Santos e o outro que vocês citaram, eles são investigados por fazer parte de um grupo que é suspeito de usar dinheiro público para atacar deliberadamente a democracia, inclusive as suspeitas de que estariam planejando até ataque terroristas, disse o Luiz Fux. Há terrorismo. Isso não é só, como quer gritar o Adriles, um crime de opinião. Tem coisa grave aí no meio. É um grupo que está difamando, atacando, pressionando outras instituições e há suspeita até de atos terroristas. Então, a gente não pode tentar banalizar. O Adriles tenta banalizar. Ele tenta jogar de um jeito como se fosse uma crítica, uma mera crítica. Eu critico, vocês criticam o Alexandre todo dia e ninguém vai ser processado por isso. O que não pode é ter um grupo organizado sabotando a democracia, usando dinheiro para isso público e sabotando, e inclusive, talvez até... Guga... Ok, querido. Agradeço a sua participação. Zoe Martínez. Não, o ministro, ele cria um inquérito que, segundo uma lei que não existe, não tem no Código Penal, não respeita a graça presidencial concedida pelo Bolsonaro, fica multando aí todos os dias um deputado federal, sendo que a Constituição é bem clara, quando o presidente da República concede a graça, é automático, ou seja, ele tira todas as acusações, crimes, enfim, do que a pessoa foi julgada. E o Alexandre de Moraes, todos os dias, não respeita a Constituição e não pode ser criticado, não pode pedir impeachment dele, apenas porque é o ministro do STF. Graças a discursos como o do Guga, o Alexandre de Moraes vem fazendo o que vem fazendo. E outra coisa, levanta uma discussão para uma coisa que desde 2020 vem sendo discutida. Tem até um projeto aí tramitando no Congresso que é a respeito de se os ministros do STF têm que ter mandato vitalício ou se devem ter um período de 4 a 8 anos aí para exercer o cargo. O que eu acho sensacional. Por isso é que o Alexandre faz isso. Tem um cargo vitalício, sabe que não pode ser criticado por discursos como o do Guga, então se acha no direito de fazer tudo o que vem fazendo, mesmo não respeitando a Constituição, que é o papel principal dele. O papel do Supremo Tribunal Federal é zelar pela Constituição e eles são os primeiros a desrespeitá-la. Nós estávamos falando sobre Alexandre de Moraes e como eu sei que vocês gostam muito dele, eu quero continuar a falar dele. Ai, meu Deus. Vocês topam? Alexandre de Moraes e PCO. Agradável. O que você acha, Paulinha? Eu quero ouvir um pouco a sua avaliação. Eu queria até recuperar esses tweets. Estava andando aqui para trás para ver o que o PCO tem falado, enfim, sobre o STF. Achei coisas mais atuais, porque é claro que o partido também está muito surfando, né, nessa repercussão, está publicando muitas coisas nesse sentido.
E eles trazem agora uma posição que é a posição que muita gente acredita, né? Que é de que os ministros poderiam, enfim, sair, devia ter tempo, esse tipo de coisa, porque eles não são eleitos. Mas nos posts até de agora, eles falam da dissolução do STF. Né? Então, eu queria, se alguém tiver, inclusive, estou procurando aqui, quais foram esses posts, porque eu acho que é importante que a gente veja também, objetivamente, que posts são esses e o que eles falam exatamente que configure o que o Guga falou, que não é exatamente a questão do skinhead, que foi pós, mas são coisas anteriores, né, usando o dinheiro público do partido, do fundo partidário, para exatamente trazer aí, não sei, essa questão da dissolução do STF, alguma coisa assim. Espera só um minutinho, Adriles. Deixa eu só pedir para o Vini. Vini, se você conseguir esses posts, é legal da gente trazer aqui na discussão. Eu também vou buscando por aqui, a gente vai se falando. Fala, Adriles. São meio malucas, sabe por quê? Se você pedir a dissolução do STF, não quer dizer que você esteja querendo dar poderes autoritários e ditatoriais ao presidente, até porque o PCO não é nada fã do Bolsonaro. Por exemplo, se você pedir a dissolução da presidência da República em nome de um regime parlamentarista, você está sendo antidemocrático? Não. Você está querendo substituir um sistema por outro. Se você quiser limitar o poder jurisdicional do STF dele não apurar crimes, não exatamente julgar crimes, como em nenhum lugar do mundo acontece, e colocar como uma corte apenas jurisdicional, você está sendo antidemocrático? Não, você está dando uma contribuição para o sistema. Se você não quiser o Supremo Tribunal Federal, que ele não exista, também você pode ter o STJ, outras instâncias do judiciário que não tem uma Corte Suprema que comande o país. Pode ser um equívoco do ponto de vista jurisdicional, pode ser um equívoco do ponto de vista administrativo, pode. Mas tudo isso é da base legítima da discussão democrática de um sistema de governo. Ou seja, se você não quiser também que um ministro que você não goste da atuação dele seja parte do Supremo Tribunal Federal, que acha que ele esteja conspurcando o Supremo Tribunal Federal, é da ordem da discussão democrática. O que não é da ordem, volto a insistir, da discussão democrática, é o ministro proibir qualquer discussão em relação ao sistema de governo ou do sistema judiciário. Isso é muito simples. O que está acontecendo é um arbítrio autoritário de ministros que dizem: a democracia somos nós. Se vocês criticarem a gente, vocês são antidemocráticos. Ou seja, o povo criticando, os partidos criticando, os políticos criticando qualquer ministro do STF, você é antidemocrático. Se isso não é autoritário, deixa eu só fazer uma pontuação. Eu vou te passar, Guga, eu quero também ouvir a Zoe a respeito disso, mas eu acho que o nível do debate, ele caiu tanto no Brasil, né? Se a gente for analisar, que por muitas vezes a gente está discutindo skinhead de toga. Para mim, pelo menos, é o seguinte. Não, é sério isso. Eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque às vezes a gente se perde um pouco nessa loucura, um xingando o outro e tal. A gente precisa estabelecer sempre um nível do debate no Brasil, né? E isso é inaceitável. É inaceitável você chamar alguém jogar isso, independente do mérito. Nós aqui, até como formadores de opinião, nós temos que ter nível, meu. Chamar alguém de skinhead de toga, seja lá quem for, ou chamar outro, viu, Guga Noblat, de genocida e tal, é baixar o nível. Mas isso não pode ser crime, baixar, né? Não estou dizendo que é crime. Não estou dizendo que é crime, mas eu estou dizendo que o debate público não pode girar em torno disso. Nós precisamos ter um mínimo de nível, entendeu? É mínimo. Só um detalhe. Por favor, fascista. Concordo com você. Olha, eu nunca chamei aqui no Morning Show Bolsonaro de genocida, só para fazer esse adendo, mas quem chama com base em processos que estão sendo movidos contra ele. Há no Tribunal Penal Internacional um processo sendo movido por genocídio indígena no Brasil. A Comissão Arns, Guga, que faz parte deixa eu te interromper. O Bolsonaro foi condenado, irmão? Não foi condenado, então mas ninguém tem disso, direito de chamar de genocida. De Moraes de fascista. Não tem direito. O Lula é suspeito e cumpriu pena. Da mesma forma que o PSOL não tem direito de chamar o Alexandre de Moraes de skinhead de toga. Eu não chamo o Bolsonaro de genocida porque ele não foi condenado ainda. Eu estou dizendo que quem chama, não chama ao esmo, chama baseado em um inquérito que vai ser tocado na ONU, pelo Tribunal Penal Internacional da ONU. Não é qualquer coisa não, gente. Existe, portanto, um histórico para você poder associá-lo. Não é qualquer coisa, não é à toa também não. Não vamos fingir que é uma ofensa gratuita. Existe um processo que vai ser movido contra ele por genocídio. Agora, sobre o PCO, é legal que a gente vê que os extremos eles se encontram. O PCO, que é a extrema esquerda, e a extrema direita,
eles têm um discurso que se assemelha em alguns pontos, né? E agora eles estão mais uma vez unidos nos ataques ao Estado democrático de direito, porque você pode fazer crítica todo dia, centenas de políticos, de jornalistas, eu, o Adriles, criticamos o STF. Eu já critiquei o Alexandre de Moraes dezenas de vezes. Ninguém é processado por isso. O que aconteceu é que o PCO ele estaria usando dinheiro público para pedir a dissolução. Se você pede para fechar o STF, isso é crime, independente de quem peça. O post do PCO, que foi usado no despacho do Alexandre de Moraes, para pedir, um dos trechos, porque a imprensa realmente não teve acesso a todos os posts. Um dos trechos que a imprensa já teve acesso, eu vou ler, realmente fala do skinhead de toga, mas o problema não é esse, o problema é o final. O PCO diz assim: em sanha por ditadura, o skinhead de toga, que é o Alexandre de Moraes, retalha o direito de expressão. Até aí, ok. E prepara um novo golpe nas eleições. Até aí, ok também, ele pode ser processado por difamação, ou até por calúnia, né? Mas ok. A repressão aos direitos sempre se voltará contra os trabalhadores, maravilha. Aí que ele se queima, aí ele fala dissolução do STF. Se você pedir diretamente para fechar o STF, isso é inconstitucional. E eles não têm só esse post, há outros. Não foi pelo skinhead de toga. Turma, o skinhead de toga não foi o que incidiu. Deixa eu fazer, eu prometi para a gente fazer mais uma rápida pincelada, certo, turma? A respeito aí dessa questão de Alexandre de Moraes e PCO. Vou começar com você, Guga, 30 segundos. Olha, a gente tem uma reação do Alexandre de Moraes a um grupo de esquerda que acaba minando, né, enterrando aquele discurso de que era uma perseguição política contra a direita, e é isso que está incomodando tanto essa turma. Acabou. É uma perseguição contra aqueles que estão ameaçando o Estado democrático de direito, independente do lado. Zoe. Nada justifica. Você pode pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pode ser que não seja o correto a se fazer, mas nada justifica as inconstitucionalidades dos ministros do STF, principalmente do Alexandre de Moraes, que vem descumprindo a Constituição. Nada justifica. Uma coisa é você pedir, isso é vago, pedir, você pode pedir qualquer coisa. Agora, se você concretizar o ato, aí sim é crime. Mas você falar que você deseja tal coisa não é crime. O que é crime é o que o Alexandre vem fazendo, desrespeitando a Constituição Federal, e nada foi feito até agora para impedi-lo de fazer isso. Por isso se sente tão à vontade para continuar com essas inconstitucionalidades. Adriles. Estado democrático de direito é você legitimamente poder criticar ministros, instituições, sistemas de governo, sistemas eleitorais e não ser processado por a sua legítima desconfiança ou crítica. Estado autoritário de imposição é você demonizar toda a crítica. E os bolsonaristas, as pessoas de direita, têm o devido direito, inclusive, de defender a extrema esquerda, que está sendo também solapada por um ministro que está atropelando suas prerrogativas e se transformando numa espécie de ditador.